as sequelas deixadas, mesmo sendo atletas e tal, a gente não sabe as sequelas deixadas, efetivamente, se há uma queda de rendimento, eu não sei. Até gostaria de perguntar a algum especialista, se há, ou de preferência perguntar alguém que teve, que é atleta, que depois foi jogar. Mas é uma situação que, mesmo tendo esse longo período de treinos, esse longo período de recuperação, você acha que pode ser um problema a preocupar? Como é que esses jogadores vão voltar da Covid? Depende muito de como cada um sofreu algum tipo de problema com o vírus, né? Se ficaram todos assintomáticos, se não, se alguns ficaram mais debilitados e aí passaram alguns dias talvez na cama mesmo, só assistindo uma TV porque se sentiam um pouco fraco, né? Etc. Acho que é uma questão muito particular. Não sei também, Everton, se, por exemplo, se por estarem assintomáticos e isolados, né, não sei se é possível estruturalmente para os que tiveram o problema, né, por estarem se sentindo bem, se em casa fizeram algum tipo de atividade, como fizeram na época da quarentena, né, do isolamento social, não sei se isso aconteceu, se puderam fazer, se fizeram, vai ajudar, né, mas alguma queda, mesmo que muito pequeno, acho que sempre existe, Everton. O jogador profissional, ele ficar 10 dias inativo e em meio à temporada, né? É diferente quando ele é liberado de férias e aí ele realmente está bem estafado, né? Está bem cansado e está doido para descansar. Mas agora nós podemos dizer que é o meio da temporada, apesar de estarmos no final do ano, né? É quando talvez ele esteja ali mais ou menos no ápice da forma física, né? Porque é uma curva, né? Começa lá na pré-temporada, sobe, no meio os jogadores estão ali tinindo fisicamente e começa a ter uma queda, né? Principalmente por conta do calendário brasileiro. Mas eu acho que algum reflexo para alguns sempre tem. Você acha que vai ter, Gris? Pode até ter para alguém, mas acho que muito pouco, se tiver pouca coisa. 10 dias só, a grande maioria deles provavelmente fez atividade em casa nesse período. São atletas profissionais que estavam, como o Gomide disse, em plena atividade, 2 dias, está todo mundo como estava antes, eu acho. A não ser que tenha tido algum caso mais grave, né? Como o Gomide disse, alguém que teve dificuldade para se alimentar, dificuldade para dormir, tudo aí pode demorar um pouquinho mais para se recuperar, mas não acredito em reflexo. A gente viu com todo mundo aí que teve até agora, né? Os casos entre atletas, todo mundo voltou e voltou normal, assim. Não vejo um grande problema nesse aspecto, não. Ô, CJ, para sua avaliação, o Atlético tem 2 momentos da competição que me chamam muita atenção. O primeiro momento é quando o Atlético teve uma instabilidade e foi deixando de somar pontos importantes. Derrotas, empates em casa, Fluminense, Sport, derrota fora, Botafogo, Bahia e tal. Então, aquele período de instabilidade e o Atlético se manteve na briga. O Atlético entrou num período de mais de uma dezena de jogadores fora do time, seleção, Covid, lesões e tal. E o Atlético continua liderando a competição. Ou seja, esse processo de instabilidade que todo time passa dentro de uma competição, o Atlético teve 2 vezes. 2 vezes. E o Atlético está liderando a competição. Você acha que isso pode servir de base para argumentar que, bom, ele atravessou 2 grandes turbulências dentro da competição, está mais vivo para brigar pelo título do que nunca? Everton, claro que o trabalho sendo bem feito e planejado, a tendência de dar certo ela é maior. Outros clubes passaram e passarão ainda por essa instabilidade, porque além do calendário, além da parte física, dessa quantidade de jogos, das outras competições que outros clubes estão tendo, esse ano nós temos algo diferente, que é a Covid. Se o Palmeiras sofreu, o Santos está sofrendo, o Santos está sofrendo, o Flamengo já sofreu, o Goiás já sofreu, outros times que estão na parte de cima podem sofrer, por que não? Perder jogador por Covid. O Atlético passa por esse período, e consegue se manter lá em cima, méritos desse planejamento bem executado e bem feito, de conseguir sempre estar disputando lá em cima, de conseguir fazer dos jogos em casa um trunfo, porque só perdeu aqui uma única vez para o Atlético Paranaense, e antes dessa irregularidade, desses empates aí, Fluminense, Sport,
vinha ganhando todos os jogos. Então é muito mérito de se montar uma equipe, de se montar um elenco e também ter uma competição, né? O fato de disputar o Campeonato Brasileiro agora fica muito a favor do Atlético. Você imagina se o Atlético tivesse aí Copa do Brasil, reta final ou Libertadores. Estaria intercalando e aí perdas seriam maiores. Os jogadores ficaram fora de 3 jogos. Botafogo, Atlético Paranaense e Ceará. Agora tem um intervalo bom para que possa treinar, recuperar e só dia 6 é o Internacional. Eu acho que então essa soma de fatores, assim, outros clubes irão passar. E por que não? O Atlético ainda pode passar por esses que não tiveram, né? O Rafael, o próprio Keno, Savarino, esses aí não tiveram a Covid. E a gente torce para que não tenha, mas pode ter uma segunda leva aí de desfalque. Ô, Grice, a última vez que o Atlético teve muito tempo para treinar, ele teve um longo tempo para treinar, acho que cerca de 10, 11 dias, voltou mal. E não rendeu. Agora tem mais um longo período de treinamento, com os atletas voltando da Covid e tal. E aí, Gris, projeção para esse período de volta? Cruzeiro, né? Porque o primeiro jogo, depois de tudo isso, será contra o Internacional, que é outro que briga lá em cima. Mas que vem em queda livre, né, o Inter. Só a respeito da questão da instabilidade, né, Everton? Ontem eu estava até, acho que, não lembro se foi no jogo do São Paulo ou se foi no jogo do próprio Atlético, estava assistindo pela TV, e o pessoal da transmissão lembrando, né, o Flamengo no ano passado no Campeonato Brasileiro, ele foi campeão com 4 derrotas. Né? O Atlético já tem 7, é líder do campeonato e ainda falta quase metade do campeonato pela frente. O que a gente viu com o Flamengo no ano passado é raridade no futebol brasileiro, porque o nosso futebol ele é instável por si só. Né? Acho que o maior exemplo está ao lado do Atlético na tabela, que é o Inter. Né? O Inter ele fazia um campeonato absolutamente tranquilo, de repente ele arrumou uma crise, perdeu o técnico, contratou um técnico que não tinha nada a ver com o anterior e hoje me parece um time fora da briga. Ninguém coloca o Inter mais como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Pode até acontecer, o campeonato é muito louco, tudo pode acontecer. Mas os nossos times são instáveis por si só. Né? Quantas vezes a gente falou do São Paulo, que hoje é o líder em aproveitamento do campeonato, estar com o treinador com a corda no pescoço. Né? Quantas vezes a gente falou ao longo do campeonato disso? O Flamengo já trocou de técnico de novo. Então, o campeonato, a instabilidade ela é normal do processo, infelizmente, para o futebol brasileiro, porque os nossos clubes estão sempre passando por muitas mudanças. E com relação ao tempo de treino, então, assim, como a gente está muito acostumado no futebol brasileiro a não ter tempo entre um jogo e outro, quarto e domingo, a gente está acostumado a isso. Quando a gente vê uma janela ali de 10 dias, a gente acha que vai revolucionar o clube, né? Que tudo que tem de problema vai ser resolvido e não é assim. Se for pegar, vão ser 5, 6 sessões de treino, a vera mesmo. Pode ser importante para o treinador e tudo, mas não necessariamente vai significar algo de extraordinário, de maravilhoso que vai ser treinado ali, porque o processo é complexo, o processo é demorado e, querendo ou não, 10 dias depois de uma maratona de jogo quarta e domingo por 3 meses, você acaba usando esses dias mais ali como recuperação, como descanso, como trabalhar algum detalhe, do que, de fato, fazer uma revolução dentro do time. O Gris lembrou daquela época de ou Copa América ou Copa do Mundo. Parada para a Copa. Vamos ter uma intertemporada. Exatamente. Aí ficava 15 dias treinando, os caras achavam que ia voltar outro time. Não voltava nada. Foi uma nhaca desgraçada a volta, cara. Voltou muito pior, inclusive.